Ela buscou então um escritório de advocacia e pediu ao contador os contratos sociais das 3 empresas das quais era sócia. A primeira, da Lari, aberta pelos pais quando ela tinha 13 anos, em outubro de 2014, para gerir. E aí, Terry, onde é que você acha que ela errou nesse caso emblemático? Baseado na matéria aqui jornalística, acredito que o primeiro erro dela foi ela simplesmente confiar cegamente nos sócios que, por mais que eram pais dela na situação familiar, também eram sócios dela. Ela era sócia de 3 empresas ao mesmo tempo e jamais teve ali o interesse de procurar uma assessoria jurídica adequada para ver a situação dela. Mais uma vez, baseado no que foi os demonstrativos de documentos exibidos da matéria, a gente percebeu que constava que ela tinha apenas 2% da sociedade. E mesmo que ela fosse menor de idade, não há motivo para isso. A gente sabe que mesmo sócios de uma holding que tenham menos do que os 16 anos ali, eles podem sim ser sócios e ter quantos por cento for das cotas acionárias, somente não podem ser sócios administradores até os 16 anos de idade. E fora do Brasil, dependendo da jurisdição, tem a maioridade legal para serem os sócios administradores. Porém, contudo, entretanto, mesmo assim, ela poderia ter quantos por cento for. Não há motivo para ela só ter apenas 2% de cotas acionárias da empresa, que é baseado no próprio negócio dela, que é baseado na pessoa dela. Muito bom. Mas, diante dessa situação, qual o tipo de estrutura que você pensaria como sendo a prova desses conflitos familiares, societários ou mesmo fiscais, trabalhistas? Acredito que, como toda a carreira dela era gerenciada pelos próprios sócios dela, que eram uma família, ela deveria ter estruturas descentralizadas que teria sido orientado corretamente se ela tivesse uma assessoria jurídica como da Telecojuiz. Ela teria que ter um empresário separado, teria que ter os sócios ali que, por mais que fossem os pais dela, tivessem estruturas jurídicas ali separadas, como cada um tendo sua própria holding, que fosse ali parte integrante social de uma empresa de eventos ali, de produções artísticas, do qual ela recebe os royalties e recebimentos dela, e ter ali de forma tudo acordada e justa. Nessa situação aqui, ela confiou cegamente tudo, tanto a parte jurídica quanto a parte contábil e a parte de agenciamento dos negócios dela para a família dela. Ela agia então na forma de um trustee, sendo que tudo foi confiado cegamente aos sócios que são os familiares dela. Muito interessante. E é importante pensar e lembrar que essa crise ela veio desencadeada, aparentemente, num momento de transição de quem toma a decisão dentro do negócio da Larissa Manoela, agora próximo à maioridade dela. Conflito entre sócios, que é o que mais acontece quando não há assessoria jurídica adequada. Exatamente. Quando a gente pensa na Larissa Manoela pequenininha ali, criança, adolescente, é natural que os pais tomassem as decisões. Mas e nesse momento em que ela alcançou a maioridade, ela já está pensando em constituir uma própria família, qual diferença faz ter uma assessoria, um apoio na tomada de decisão, nesses casos de transição de poder decisório? Porque a gente tem que lembrar que todos os contratos ali que ela tinha, todos os patrocínios estavam não vinculados, apesar de serem um produto, ser a imagem ali, a artística dela, mas estavam vinculados à empresa, que nesse caso era uma holding, e era controlada ali nos sócios administradores e também na forma de sócios majoritários no contrato social, eram os pais dela. Portanto, dentro da forma da lei, dentro da sociedade, ela não tinha controle acionário nenhum e nem controle ali de voto, tendo que obedecer às vontades e bel-vontades ali deles para todas as decisões que fossem tomadas dentro ali do negócio. Então, mais uma vez, mostra que é sempre necessário ter uma assessoria jurídica robusta e de qualidade para mediar o conflito entre os sócios e evitar que situações como essa aconteçam. Muito bom, muito bom. E até mesmo evitar esses danos reputacionais que poderiam ser evitados se dentro de uma mesa, dentro de uma mediação, uma conciliação, um acordo de sócios, esses conflitos pudessem ter sido resolvidos. Não é isso? E ainda vamos deixar o adendo que, dado que ela tem vários negócios e patrocínios com empresas internacionais,
a própria holding dela não deveria ser situada no Brasil, e sim em um país que tivesse muito mais segurança jurídica, muito mais tradição, a questão de respeito ali à vontade dos sócios, né? E que proporcionasse para ela uma maior segurança jurídica. Agora que isso está sendo realizado no Brasil, provavelmente ela nunca mais vai ver aquele dinheiro. Provavelmente decisões que ela tomou e que a família tomou também, por outro lado, vão parar na mesa de alguém que não fez parte da história e que vai terminar decidindo por elas. E isso poderia, como é que isso poderia ser evitado? Desde que ela tinha 16 anos de idade, ela já tinha condição de ser sócia administradora da empresa. E, portanto, então, se for considerar, desde 2019 ela também é maior de idade, ela já poderia ter procurado os direitos dela, ter contratado na forma da lei uma assessoria jurídica de qualidade, ter procurado ali estabelecer de forma regulada um negócio ali que fosse propriamente dela e não ficar cegamente na confiabilidade ali dos sócios, né, que gerou todo esse conflito. Ela só foi procurar os direitos dela em 2022, 3 anos depois que ela já era maior de idade. Infelizmente, pagou o preço por confiar cegamente nos sócios e a gente vê isso acontecer todos os dias. Tem alguma estrutura offshore que faria a diferença no caso dela? Faria. Porque se ela tivesse uma holding internacional que fosse ali a responsável pelo recebimento dos royalties e ali dos contratos de participação que ela tem com as empresas, esse conflito estaria sendo mediado num país ali provavelmente de common law, que são as melhores jurisdições para se situar empresas do tipo, com muito maior segurança, muito maior transparência, e ela muito provavelmente não teria esses problemas provenientes de como está sendo realizado agora.